Boa tarde. Você sabe como fazer um plano para vender mais? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E para isso eu tenho 3 convidados aqui no estúdio da Just TV. Rodrigo Santana, da empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas, Mariana Sughi, também lá da empresa Júnior, da FGV, e Michel Thier, ele que é formado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Marketing pelo Mackenzie, com extensão em Marketing Internacional em La Verne, Califórnia. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Para começar, Mariana, queria que você me falasse quais são os principais passos de um bom plano de comunicação. Então, Paula, acho que seria legal começar explicando para quem está assistindo hoje o que é um plano de comunicação. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida no que envolve fazer um plano de comunicação. O plano de comunicação ele é basicamente feito em 3 etapas. Ele envolve a gente decidir qual é a mensagem que a gente vai passar para o nosso público-alvo, como que a gente vai transmitir essa mensagem, que linguagem que a gente vai usar e, por fim, definir qual canal de comunicação é ideal para que essa mensagem seja efetiva, para que ela seja ouvida mesmo pelo nosso público-alvo. Okay. Então, o passo a passo para fazer esse plano de comunicação seria mais ou menos definir quem é o público-alvo, com quem eu estou tentando me comunicar, qual é o posicionamento da minha empresa, então o que eu estou tentando passar para ele sobre o meu produto, sobre quem eu sou, sobre a minha marca, e por fim conseguir traçar as diretrizes, o mix de marketing. Todo o que vai envolver, qual a mensagem, qual é o canal, tudo isso que eu especifiquei como sendo o plano de comunicação, só pode ser traçado, então, depois que a gente fez esse tipo de planejamento. Ok. Eu acho que já deu para você ter uma ideia sobre o que nós vamos falar. Então, inclusive, no programa de hoje, eu estou trazendo um case da Tecorra, onde eles estão vivendo atualmente algumas dúvidas em relação à comunicação. E aí os meus entrevistados vão dar algumas dicas importantes para a Tecorra melhorar o seu plano de comunicação. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Basta você clicar aí embaixo da sua tela e manda uma mensagem que nós vamos receber aqui ao vivo e eles respondem ainda hoje durante o programa. Agora, de uma forma prática, me fala um pouco de algum caso de um plano de marketing, de um trabalho que vocês fizeram lá na empresa Júnior. Bom, eu posso citar para você, Paulo, um projeto no qual eu mesma trabalhei como consultora. A gente trabalhou recentemente com uma empresa voltada para o ramo de lavanderias que estava tendo muitos problemas em se comunicar com seus clientes. Então, acho que de forma aplicável, o que a gente pode perceber que muitas empresas acabam fazendo é confundir o tipo de mensagem que elas querem transmitir. Então, um exemplo que eu posso te passar sobre essa empresa de lavanderia é que ela não tinha muito bem estabelecido o que ela queria com a própria comunicação. A empresa ficava tentando divulgar a sua marca, divulgar quais eram os diferenciais da empresa com relação às demais empresas do ramo de lavanderia, sendo que, no fundo, o cliente só precisava conhecer melhor o que era aquele serviço de lavanderia, por que ele era necessário. Então, toda a comunicação ela pode ser pautada tanto em o cliente conhecer melhor o seu produto, ou o cliente conhecer melhor sua marca, ou o cliente conhecer um diferencial da sua marca. Então, cada um desses é um objetivo muito específico que as empresas acabam confundindo no meio do plano de comunicação. Ok. Um ponto também muito importante a ser falado é que muitas vezes as empresas têm a preocupação do que ela acha que o público quer. Exato. E que é muito diferente do que o público realmente quer. Por isso que não se faz, muitas vezes, um planejamento sentado ali na sua mesa, na frente do computador, ou só fazendo o famoso Google, né? É muito importante também que você também faça parte, se relacione com o seu público, para que de uma forma não só genérica, mas também mais específica, você tenha contato com ele para saber o que ele realmente deseja. E eu acho que isso que o Michel está falando é um ponto importante e nos traz a pesquisa que no plano de comunicação é tão importante. Então, eu vou pedir algumas dicas para o Rodrigo e para a Mariana e para o Michel em relação a como fazer uma pesquisa simples, mas que te ajude. Agora, o que eu acho mais importante é lembrar, primeiro passo, definir qual é o objetivo, o que a sua empresa quer comunicar. Lembrando que eu acho que é super importante o que o Michel trouxe, cuidado, não é só o que você acha que a sua empresa precisa comunicar. Você precisa também entender o que o seu cliente quer receber em termos de comunicação da sua empresa. Então, fala Rodrigo. É muito importante isso que você falou, tanto que
Quem vai saber o que o cliente deseja não é você, não é o seu funcionário, e sim o próprio cliente. Por isso é tão importante saber o porquê que ele está buscando o seu serviço. E a partir disso, da importância de você estruturar uma pesquisa para a tua empresa, sempre começando definindo quais são os objetivos dessa pesquisa que você vai fazer. Recomenda-se que a primeira parte de uma pesquisa, você faça uma pesquisa qualitativa, ou seja, que você, com uma pequena amostra, com um pequeno número de pessoas, você faça uma pesquisa, uma conversa, algo mais aberto, para você conseguir, aí já definindo alguns pontos que você vai poder depois, vai conseguir mensurar com um grupo maior de pessoas. Então, depois que você conseguir conversar com um grupo restrito de pessoas, você consegue estruturar uma pesquisa, aquelas pesquisas que a gente responde muitas vezes aí, até pela internet. Uhum. Você consegue, a partir dos objetivos que você estabeleceu, você faz algumas perguntas para você validar algumas hipóteses que você vai tirar da tua primeira pesquisa qualitativa. E eu acho que, inclusive, Rodrigo, a internet veio para facilitar a pesquisa, né? Na época que eu estava na GV, a gente ainda fazia pesquisa fazendo os questionários e saindo na rua pedindo para as pessoas responderem. Agora, eu recebi esses dias pela rede da revista Exame PME um aluno pedindo ajuda para responder uma pesquisa no Google. Então, você entra naquela ferramenta do Google de pesquisa, eu respondi, rapidamente ele recebe já isso consolidado numa planilha, e é uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar, não é mesmo? É um ponto interessante esse que você trouxe sobre as pesquisas pela internet, mas tem uma questão sobre as pesquisas abertas que também a gente acaba perdendo no meio disso. Eu acho que o que as empresas não podem deixar de valorizar é o contato direto com o cliente. Então, querendo ou não, quando você está aplicando cara a cara com o consumidor, com o cliente, você tem uma maior liberdade de fazer outras perguntas, de emendar um segundo assunto, de aprofundar realmente aquelas informações que ele está te passando. Então, sim, eu concordo com você que a internet facilitou muito, mas eu acho que a gente tem que valorizar também a parte qualitativa, a parte que vai do seu feeling, da sua percepção sobre o cliente, que você realmente só vai encontrar se você conversar com ele abertamente. Então quer dizer que vocês continuam usando o velho formulário na pranchetinha e indo ali perto do balcão e perto da loja? A gente faz, no caso, 2 tipos de pergunta, de questionário. Como o Rodrigo citou, tem a parte qualitativa, que a gente tenta sentar mesmo com o cliente ou ligar para o cliente, estar ali frente a frente com ele, para ele contar de forma aberta. Por exemplo, você não consegue descobrir numa pesquisa que é fechada, que tem alternativas, o que o cliente entende como qualidade. Tá. É uma coisa que tem que ser explorada, que tem que ser ali na hora. Você cria dúvidas a respeito das respostas do cliente. Então, sim, a gente não dispensa estar frente a frente com ele. Tem um case na empresa de um site que nós precisávamos reformular. Eu que trabalho bastante com formato digital. Uhum. Então, o que acontece? É uma casa, né, para terceira idade, só que é um centro ativo. Ou seja, eles tinham cursos para pessoas da terceira idade e era realmente voltado com profissionais da área, né, que pudessem fazer uma consultoria física dessas pessoas e depois encaminhar para um curso. Então, nós tínhamos do escritório várias visões referentes ao que eles queriam. O que precisava ter nesse site? Exatamente. Depois nós concluímos, não, vamos fazer da seguinte forma, vamos até a casa e vamos entrevistar algumas pessoas. Aí começamos a bater um papo com meia dúzia deles e descobrimos que, por exemplo, nós que estávamos fazendo várias estratégias para atingir o idoso, nós descobrimos que, na verdade, eles falaram, olha, na verdade, nós não queremos ir para essa casa, o que me trouxe até aqui foi realmente o meu filho. Então, nós descobrimos que o público-alvo era o filho e não o idoso. Olha que interessante. Porque, na verdade, você se preocupa com a saúde dos seus pais ou das pessoas queridas. Então, geralmente, é o filho que toma a iniciativa. Fala, não, vou chamar meu pai, vou trazer ele aqui. E aí a linguagem é completamente diferente do site, completamente diferente. Então, vamos dizer, primeiro passo é saber o que eu quero comunicar, qual é o objetivo do meu plano de comunicação e principalmente da comunicação da empresa. O outro passo é fazer as pesquisas que vão ajudar até na definição do objetivo. E aí, então, depois, na sequência, o que vem, Mariana? Aí, no caso, seria começar a formular realmente a mensagem em si. O que você vai passar para o seu cliente? Então, no caso de uma empresa, por exemplo, que está começando agora, seria definir
como que vai ser a marca, qual que vai ser meu slogan, como é que vai ser o meu padrão visual, começar a definir realmente o mix de marketing, cada aspecto da sua estratégia de marketing voltado à marca, ao produto, à comunicação, à divulgação, à promoção, todos esses aspectos que estão aí envolvidos. Perfeito. Então, já fico imaginando nesse site para os idosos aí, qual foi definido aí os objetivos da comunicação, a mensagem. Nós já vamos falar sobre isso. Antes, eu vou falar sobre as dicas de seguro, um oferecimento da Pentágono. E hoje, a dica de seguros que a Pentágono trouxe para você é falar um pouquinho da importância do corretor de seguros. Qual é o papel de um corretor de seguros? É importante ele ter um conhecimento sobre todas as áreas de seguro, a qual você tem, porque normalmente nós temos seguro do carro, seguro de vida, seguro saúde e eles são feitos com corretores diferentes e muitas vezes não trazem a cobertura que você precisa. Então vale a pena você ter um corretor como um consultor para a sua segurança e ele vai eventualmente até conhecer. Muitas vezes você tem o plano de saúde que a empresa oferece. Você não tem alternativa de escolher se esse é um plano bom ou ruim, mas você pode buscar coberturas diferenciadas ou algum complemento dessa cobertura. Então é importante você buscar um corretor e a Pentágono se dispõe a fazer um trabalho com você. Você não precisa mudar os seus corretores e o seu plano. Eles vão olhar tudo que vocês têm e como isso pode ser complementado. Inclusive, no nosso site tem um artigo, o artigo está muito bom, que foi escrito pelo Sami, um especialista em seguro, e ele conta todos os riscos que nós estamos, muitas vezes, que nós temos na nossa vida e nem sabemos. Por exemplo, qual é o valor que o seu carro foi assegurado? Aí você faz algum investimento e aumenta o valor desse carro. Ou quem tem um imóvel e esse imóvel então fica valorizado por uma região e a gente não faz uma atualização dessa apólice de seguro. Se acontece alguma coisa, você vai receber um valor defasado. E eu posso dizer, porque vivi na pele um problema muito grande com o incêndio da lavanderia e nós estávamos com um seguro defasado que tínhamos feito sem um corretor de seguro. Então eu falo isso de coração porque eu sei que pode fazer a diferença e eu tenho certeza que a Pentágono também pode te ajudar. Voltando no nosso plano de comunicação, agora queria então ouvir aí de vocês como é que fica. Rodrigo, Michel, quer falar um pouquinho sobre esse próximo passo na definição da comunicação e da mensagem em si? É muito importante que depois que a empresa ela viu o que ela quer comunicar para o seu cliente, que todas as ações dela estejam pautadas nessa comunicação. Então que ela consiga passar tanto em meios físicos como meios digitais os pontos principais em relação. Ela tem que se preocupar com a logotipagem dela, as cores que ela vai passar, toda a parte semiótica da comunicação dela tem que estar muito bem representada, porque às vezes a pessoa pode pensar, mas minha logotipagem é só um desenho, isso não vai influenciar. Mas se, por exemplo, se o seu logotipo, o nome da sua empresa, o seu slogan, ele tem que estar representando aquilo que você está passando. Tem que ter um alinhamento muito grande, né, entre a mensagem e toda a comunicação visual. E aí eu acho que você traz um ponto importante, que é a especialidade do Michel, que é o mundo virtual, né? O quanto o site, o e-mail marketing tem que trazer essa identidade visual da empresa, Michel. É verdade, até porque você vai aplicar o seu logotipo em diferentes contextos, né? Seja num material impresso, num material virtual, um e-mail marketing ou qualquer outro tipo de material de relacionamento com o cliente, você precisa respeitar cores, espaçamentos, muita informação. O mais difícil, eu acredito, eu falo isso porque na empresa muitas vezes nós temos esse problema de separar o que realmente você precisa disponibilizar no seu material e respeitar também espaços, né? Muitas vezes tem informações que não tem o menor sentido você colocar 2 ou 3 assuntos, a menos que seja uma proposta de um material, mas tudo deve ser muito bem estudado para que você não confunda materiais e possa vir a confundir os seus clientes e possíveis clientes.
Agora me fala um pouco, vamos entrar agora um pouco nas estratégias de comunicação. Já sei objetivos, já defini minha mensagem, já tenho um alinhamento com toda a questão visual. Quais são os canais de comunicação e as estratégias? Vou começar, Michel, você me falando um pouco das estratégias virtuais, as estratégias online, quais são e como que elas devem ser melhor utilizadas. Na verdade, não tem um caminho certo, Tá. né? Mas você deve sempre espelhar o que o seu público deseja, qual é o foco deles, quais as informações que eles consomem, os veículos, e a partir daí você começa a criar um material de relacionamento, seja por site, Twitter. Então não adianta você também adotar algumas ferramentas e não estudar as estratégias no qual você vai abordar o seu público. Um exemplo muito simples é que às vezes as pessoas criam um perfil de Twitter, Facebook, as páginas, né, para que as pessoas tenham acesso às informações, mas na verdade é um trabalho que começa e não tem uma continuidade. E aí fica pior, E aí né? fica pior. Aí você abre margem para o seu público até fazer críticas, porque ele consome, né? Você dá a informação para ele, você sacrifica o seu dinheiro, você compra um produto e depois você não tem uma continuidade de informações ou pós-venda, o que também é muito ruim. Naquele caso do site para aquela casa de idosos, no momento em que perceberam que o verdadeiro público normalmente são os filhos, qual foi a principal mudança na hora de elaborar o site? Foi uma linguagem mais agressiva em cores, em abordagens de assuntos, né? Nós reestruturamos, saímos do formato 1.0 para o 2.0. É claro que isso é uma nomenclatura bem didática, mas, por exemplo, 1.0 são aquelas informações mais estáticas que ficam na sua página, e outra coisa é quando você passa a adotar um portal, onde tem um ciclo maior de informações circulando na sua página, um Twitter, exatamente. E aí você abre espaço também para que as pessoas possam também colaborar com o seu conteúdo. Eu acredito que esse é um trabalho que demanda muito tempo de estudo. Você precisa de plataforma, alinhar suas tecnologias com o seu público, com as ferramentas que você tem e fazer com que esse material se relacione um com o outro. O material impresso com o digital, na verdade, o offline ou online, eles devem se complementar. Não é uma guerra entre online e offline, mas eles devem estar bem alinhavados, e aí também vai de encontro com o seu planejamento, onde o seu posicionamento de marca também deve estar relacionado de uma forma única, né? Até porque você fala de um trabalho de gestão de marca, é o branding, né? Então, assim, eles precisam estar realmente caminhando juntos e não dissonante um com o outro. Perfeito. Mariana, e assim, na sua experiência, nos casos que vocês já atenderam na empresa Júnior, quais são hoje em dia os canais mais usados de comunicação, os veículos, ou como estudar e como escolher quais são os melhores para a minha empresa? Eu acho que isso vai depender também muito do que você quer comunicar, para quem você quer comunicar. Então, até citando um caso também, assim como o Michael falou, de mídias digitais, a gente já teve exemplos em que a empresa se utilizava do Twitter para se comunicar com investidores e não para se comunicar com os consumidores em si. Então, a gente vê que tinha ali uma diferença de expectativas entre o que o investidor busca, onde que o investidor vai buscar, se ele deve ou não deve investir na empresa. Será que é no Twitter? Será que o Twitter não é uma fonte de comunicação muito mais eficiente com os próprios consumidores? Então, tem que estar muito bem definido o público, a mensagem, como eu falei, ter essa estratégia mais estruturada antes de definir o canal em si. E eu acho que até quando você vai fazer um perfil no Twitter, ele tem que estar muito alinhado com o objetivo da empresa e o como ela quer usar aquele canal de comunicação, né? E a gente precisa estar atento e alerta que também o Twitter do gestor, da direção da empresa, está diretamente ligada com essa estratégia. Então, ele também tem que ser pensado dentro desse plano, né? O Rodrigo ia complementar? Não, só falar, porque tem estratégias até de utilização dessa mídia social. Então, tem empresas que preferem usar o Twitter para um pré-venda, ou seja, fazendo uma propaganda aí do seu produto, como também tem empresas que se preocupam muito com pós-venda em relação a ver como que o produto ou serviço foi utilizado e garantindo a satisfação do cliente, vendo se o cliente ficou satisfeito ou não, e caso não tenha ficado satisfeito,
que a empresa mitigue os eventuais problemas. Bom, hoje em dia a internet no pós-venda e na hora da reclamação já é um canal mais forte do que o velho saque, né, Michel? É verdade. Além de que também, quando você vai adotar uma ferramenta como essa, você também tem que conhecer muito bem as características dela. Por exemplo, o Twitter, todo mundo sabe que é 140 caracteres. Um Facebook, você tem uma abertura um pouco maior para postar imagens, vídeos e compartilhar outras formas de conteúdo. Então é muito importante também que as pessoas tenham consciência. No plano de comunicação, se for adotar um Twitter, você tem que se comunicar com a linguagem, com as condições que a ferramenta oferece, né? Uma coisa é você adotar a ferramenta de comunicação que ela te serve como um canal. Outra coisa é a estratégia, que é como você vai usar esse canal. E quem está usando, né? Porque muitas vezes o LinkedIn, para quem está no mundo do business, do B2B, do business to business, pode ser um canal mais eficaz do que a Facebook, por exemplo. Agora, achei interessante porque eu acho que e-mail marketing é um dos canais muito utilizados. O Michel até trouxe uma experiência. Queria que você contasse um pouco, na sua experiência do e-mail marketing, o que uma mudança no e-mail marketing faz diferença, quais são os resultados que a gente encontra hoje nesse tipo de comunicação. É verdade, nós tínhamos um e-mail marketing com muitas informações ao mesmo tempo e algumas delas nem eram muito prioritárias. Você trouxe até, tá aí na tela, está mostrando exatamente. O antigo e-mail marketing que vocês usavam, não é isso? Então assim, tinha algumas questões, como por exemplo, muitas informações, fontes diversas. Nossa, olha esse quadro, né? Pra gente ler uma tabela isso de no preços, tabela. Então era realmente uma comunicação em que você mandava e teve um determinado momento que o gerente ele falou, olha, vamos suspender esse material. Não porque estava gerando resultado. Exatamente, vamos só realmente adotar outros canais. E aí, em um insight que nós tivemos lá no escritório, nós reformulamos toda essa página, o padrão visual dela. Do e-mail marketing? Exatamente. E tivemos uma pequena mudança que você, poxa, como é que a gente vai mensurar o que essa ferramenta está trazendo para a gente? Então, esse que nós estamos mostrando foi o novo e-mail marketing. Com um outro padrão até de proposta, porque aquele lá era só uma proposta de negócio. Esse daí já traz 3, né? Que nós trabalhamos com planos de saúde, então esse daí já vai outras operadoras, e essa foi a grande inovação, que nós colocamos um formulário no corpo do e-mail. Hoje isso é até muito comum você verificar, mas naquele momento até então nós não tínhamos conhecimento de nada parecido. E aí realmente nós conseguimos 250 contatos através desse e-mail marketing. Agora, e vamos dizer, quais foram os indicadores e como vocês chegaram à conclusão de mudar daquele padrão para esse novo padrão? Fizeram alguma pesquisa? Foi só inspiração e troca de ideias dentro da equipe? Nós realizamos uma pesquisa, olhamos e chegamos à conclusão que, por exemplo, a melhor forma talvez de expor um e-mail marketing é como se ele fosse realmente um site. Como o nosso site tinha muito menos informação, nós adotamos esse critério, retiramos várias coisas. Toda aquela tabela de preço que aparecia a princípio, por exemplo, foi a primeira coisa que nós abortamos. Né? Não, isso aqui não vai dar resultado, mal dá para ler. Mas o resultado foi bem positivo, porque eu acredito até também pela questão de ter um formulário. Aí você tem uma facilidade maior de mensurar resultados. E eu acho que agora você trouxe um ponto que é muito importante, que é mensurar os resultados. E a campanha na internet, no online, propicia, né? Porque tem uma série de ferramentas no próprio disparador de e-mail marketing que te ajudam a medir quantas pessoas recebeu, quantos abriram, quantas pessoas já foram direto para lixo, para spam. Não tem? Exatamente. Inclusive, que horário eles clicaram, em que momento eles acessaram o e-mail, se eles deletaram, se foi para a caixa de spam. Então, você tem um nível de filtragem dessas informações e um nível muito maior até do que a gente pensa a princípio. Mas você usou essas formas? Porque muitas vezes a informação todos nós temos, mas nós não sabemos como usar. Você conseguiu monitorar e usar essas informações, Michel? Engraçado que no momento em que nós utilizamos esse e-mail marketing, nós não tínhamos esse recurso na empresa. Agora nós já adotamos. Agora já adotaram. E vocês perceberam o retorno baseado no questionário que foi preenchido lá no campo do cadastro? Isso. A partir do momento que a pessoa preenchia aquele formulário, nós recebíamos um contato dela
E aí ficava muito mais fácil. O que chegava de e-mails realmente era a resultado dessa campanha. Legal. Na experiência de vocês, como é que está essa questão de campanha? E-mail marketing tem sido usado como plano de comunicação? Dependendo da empresa, é bem usado. Então, você tem que ver também se para a empresa o e-mail marketing encaixa. É muito importante que você veja o objetivo, se ele está sendo cumprido ou não. Então, que qualquer ação do plano de comunicação que você faça, você traçou um objetivo. Então, seu objetivo é aumentar vendas? É você mostrar o teu posicionamento para o cliente? Então, para que depois você consiga mensurar Então, por exemplo, em forma de vendas, você avaliar se esse plano de comunicação que você fez, se ele reverteu um aumento nas suas vendas, ou então reverteu no melhor conhecimento da sua imagem, para avaliar realmente se o plano de comunicação foi efetivo ou não. E aí, então, quando você faz um plano de comunicação, Mariana, traça as estratégias, existe algum acompanhamento para saber na fase de implantação? Porque o grande problema se fazer plano já não é fácil, executar o plano é um outro desafio, que se eu não fizer, o valor do plano fica praticamente como zero. Então, na experiência, como é que foi nesse caso da lavanderia, a implantação? Vocês tiveram algum retorno em relação ao resultado da implantação do plano? No caso, o que a gente citou muitas vezes como finalização do plano de comunicação, do projeto de plano de comunicação, foi realmente esse ponto que você citou até de mensuração. Tá. Uma das grandes recomendações, que acho que foi uma das mais efetivas para a empresa, foi, de fato, conseguir mensurar qual era o retorno que eles estavam tendo. E isso não só através de como vocês citaram, o próprio e-mail marketing pode fazer, mas manter um canal de comunicação aberto com o cliente. Independentemente de ser por e-mail, ser realizando um saque, fazendo isso por meio de alguma mídia social, mas ter realmente como mensurar se esse cliente está percebendo o que você está oferecendo para ele, ele está percebendo que você está preocupado com os interesses dele. Então, a gente conseguiu, por meio disso, já ter um retorno de como que foi a diferença dessa empresa antes e depois da implementação do plano. Muito bom. Para tornar a nossa conversa mais prática, o tempo passa muito rápido, eu pedi a Tecorra, é um negócio social que trabalha muito com comunidades e vende produtos feitos em comunidades no Brasil inteiro, que estavam aí vivendo atualmente alguns dilemas em relação à sua comunicação e elaborando aí esse plano. Então eu pedi para que a Tecorra enviasse para os meus entrevistados um resumo da história da Tecorra, quais são as principais dúvidas que eles têm, para que eles possam trazer dicas, assim fazendo a nossa conversa um pouco mais prática e menos teórica. Então, só para você ter uma ideia, que faz parte do material que eles receberam, a Tecorra foi fundada em 2007 por 4 sócios. No início, o foco deles era venda por varejo, através de um site, então era um e-commerce, e as pessoas podiam fazer o pedido, tinha o catálogo, sempre produtos feitos em comunidades. Por quê? A missão, a visão da Tecorra através desta venda de produtos da comunidade, produtos sustentáveis, ajudar com a comercialização e fazendo com isso com que as comunidades se fortaleçam e se desenvolvam. Ao longo do tempo, eles começaram a ver a oportunidade da venda desses mesmos produtos como brinde para as empresas. E o resultado dessa nova estratégia foi tão bom que eles efetivamente mudaram e hoje o core business, o principal foco é a venda de brindes para empresas, brindes sustentáveis e feito em comunidades. Inclusive hoje contam com a parceria da Artisol. A Artisol é uma ONG que foi fundada pela dona Ruth Cardoso e hoje a Tecorra é a empresa responsável nessa parte de comercialização. Eles, a Artisol, que já faz um trabalho com artesanato de comunidade desde o início da sua fundação. Então, eles trazem aí, tendo metas definidas muito claras para o ano de 2011, um grande dilema da sua comunicação. Na hora de falar com os clientes corporativos,
por ter uma função social importante, eles sempre utilizaram como principal diferencial essa questão da venda de produtos da comunidade. Mas o que eles percebem é que no mundo corporativo, nem sempre esse é o ponto decisor de uma compra. Muitas vezes a empresa, apesar de gostar do produto, apesar de gostar da função social desse brinde, faz uma escolha por preço. E aí, claro, quem tem uma industrialização acaba muitas vezes tendo um preço mais competitivo. Então, eles trazem as seguintes perguntas: como mostrar que tem produtos competitivos, que o produto feito na comunidade também é competitivo, sem deixar de lado essa questão da sociedade e valorização destas comunidades envolvidas. Que argumento usar para atrair as empresas como cliente? E que ferramentas usar nessa comunidade? Que dicas que vocês podem trazer para a Tecorra? Antes de mais nada, eu estudei o material, queria parabenizar a Tecorra, eu achei o produto muito legal, fiquei até curioso, eu não conhecia. Agora, a primeira coisa que me veio à cabeça, já que trabalha com um produto sustentável, uma dica assim, offline, uma sugestão, não sei se eles já fazem, mas, por exemplo, entrar em contato com pessoas como grupos, comunidades, talvez de redes sociais, do Greenpeace, ou WWF, outras ONGs desse peso, porque são empresas e pessoas realmente muito ativas, né? O engajamento hoje que se fala, não só na internet, como fora dela, também é uma coisa que está muito em questão, as pessoas estão cada vez mais dispostas e preocupadas, conscientes com o meio ambiente. Então, entre em contato com essas pessoas que talvez lá dentro, certamente, muitas pessoas filiadas a essas ONGs, elas podem multiplicar essa informação sobre... E ser um canal de comunicação com o mercado. Sobre essa empresa. E aí, quando você trabalha em redes sociais, é uma dica que serve para todas, é claro que respeitando a característica de cada rede social, é que nós temos 3 grupos de pessoas que estão online. A primeira delas é as pessoas que só consomem informação. Outra é a pessoa que compartilha uma informação ou outra. E tem aquelas pessoas que produzem conteúdo. Então, com as pessoas que só realmente consomem informação, mantenham os seus canais atualizados, postem materiais nessas redes, criem tópicos, estimule o diálogo, e essas pessoas vão consumir. Talvez repassar para algum amigo, comentar offline mesmo, aquele boca a boca famoso. Para as pessoas que editam conteúdo e que realmente repassam, né, essas pessoas você pode estimular o diálogo, manter o seu site bem atualizado, seu blog, sugerir notícias e esperar algum retorno. As pessoas vão multiplicar uma informação ou outra. E tem aquele outro grupo de pessoas que são ativos, eles produzem. Para essas pessoas, além de você manter os seus canais atualizados, falar com elas, ofereça reconhecimento, porque aí ela se sente importante, você vai trazer ela para a sua forma de pensar, vestir essa causa social, né, vestir essa camisa e multiplicar essas informações. E eu acho isso importante, até agregando, que eu acho que tudo que você trouxe, fundamental, né, Michel? E eu fico imaginando que tal gerar conteúdo. E hoje existem muitos blogs, sites discutindo esse tema sustentabilidade. Então, se a Tecorra se mostra no mercado como alguém que produz um material sobre as comunidades que eles conhecem, porque eles visitam, fazendo capacitação dessas comunidades, e ajudando na estruturação para que a produção e a produtividade dessas comunidades seja cada vez maior, então põe no blog histórias sobre essa comunidade e ofereça esse conteúdo para outros sites ligados nessa área, né? Se está tão bem alinhado, pelo que eu verifiquei, com a missão, valores. Com certeza. Então, é muito legal. Até queria um outro tema de um programa, o storytelling, né? É trabalhar a gestão da marca e fortalecer isso para as comunidades. Olha que legal. Não somente para o meio corporativo, mas trazer histórias de pessoas que são beneficiadas, porque uma característica que nós temos é sempre querer ajudar o próximo.
Alguns podem mais, outros menos, mas na medida em que você pode ajudar, isso te faz um bem muito grande. Você trabalhar com engajamento nesse sentido é uma coisa muito maior do que realmente só o negócio. E eu achei simpático que a Tecorra tem toda uma preocupação no pós-venda, então eles têm uma carta das pessoas da comunidade, né, agradecendo àquela empresa que comprou os brindes. Então fazer isso em depoimentos e colocar em blogs que sejam ligados pode ser um bom canal. Mariana, que sugestões, que dicas você traz para a Tecorra? Bom, Paula, uma coisa que me chamou bastante atenção na Tecorra foi a forma como ela tem também um modelo de negócio sustentável. Então, não é realmente só um produto que é sustentável, mas também todo o modelo de negócio dela é pautado na sustentabilidade, nos valores que ela quer passar. Agora, o que eu acho que talvez esteja faltando um pouco seja segmentar um pouco mais o mercado. Então, a sensação que eu tive lendo algumas informações foi que não necessariamente os consumidores, as empresas, elas estão percebendo qual é o valor que está dentro desse tipo de modelo de negócio, dentro desses produtos que a Tecorra está oferecendo. Inclusive, o Case cita como grande driver do negócio, grande driver para a escolha do cliente, a questão do preço. Então, se o diferencial dela é ser sustentável, ela deveria talvez comunicar mais esse quesito. Por que esse quesito faz ela ser a empresa ideal para esses clientes e talvez escolher melhor quais são as empresas que vão querer ter isso como um diferencial. Onde que eu posso me comunicar com empresas, assim como o Marcos citou a questão do Greenpeace, de outras organizações que seguem nessa linha, ter uma comunicação realmente mais focada, de conseguir se inserir no mercado com esse diferencial, que é sustentabilidade, e não somente se equiparar aos concorrentes com a questão de maior produtividade ou mesmo com a questão do preço premium. Acho interessante, isso me faz lembrar, já vou ouvir as dicas do Rodrigo, o Boticário, quando vai buscar um franqueado, o Boticário tem um trabalho ligado à sustentabilidade muito forte. E ele, na seleção do seu franqueado, deixa muito claro que isso é um valor para aquela empresa. Eles têm que estar dispostos a pagar um pouco mais pela embalagem que é reciclada do que uma embalagem, seja ela de plástico, de papel, o que for. Então, o franqueado que vai entrar na rede tem que saber e tem que acreditar que vale a pena. Então, de repente, aí fica o desafio, né, para a equipe da Tecorra, que é encontrar quais são as empresas que realmente estão dispostas a pagar um pouco a mais para ter um produto, além, claro, de trabalhar com a comunidade para que o produto fique cada vez mais competitivo, que isso é uma exigência do mundo de hoje, né? Rodrigo, suas dicas. Complementando o que a Mariana acabou de falar, é que a empresa consiga ver o que o cliente vê como valor agregado. Então, ver se realmente o cliente enxerga nessa auxílio da comunidade uma possibilidade da Tecorra cobrar um valor superior e aí sim conseguir vender para esse segmento de empresas. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. Aí agora é uma pergunta minha, não é uma dúvida da Tecorra, mas eu vejo que nesse mundo existe o conceito novo de negócio social, que é um negócio que tem um grande impacto social, mas visa um resultado financeiro, que é o que vai garantir o crescimento da empresa. Ou mesmo quando a gente fala de ONGs e muitas pessoas de trabalho social que tenham produtos para vender, eles muitas vezes se utilizam desse argumento: nós temos um trabalho social, por isso que você tem que comprar o nosso produto. Olhando do lado do mercado, você acha que o mercado está aberto a esse tipo de argumento? Isso é força suficiente para a pessoa comprar e eventualmente pagar mais por isso? Eu acho que não adianta você apenas falar que seu produto é sustentável e que por isso você pode cobrar um preço superior a ele. Você tem que mostrar se realmente toda a cadeia produtiva é sustentável e enxergar se aquele cliente que você está focando, se ele enxerga valor nisso. Perfeito. É um quesito bem pessoal, né? A pessoa tem que realmente acreditar. A partir daí, ela consegue acreditar no trabalho do próximo. Você pode trabalhar, como a gente até comentou, né? Trabalhar a questão emoção, vídeos para o blog. A partir do momento que as pessoas conseguem tangibilizar isso, enxergar o vídeo e ver o quanto ela está contribuindo para uma sociedade que muitas vezes é uma comunidade que eles nem sabem que existe, acredito que a partir daí você começa a mudar a crença das pessoas e que realmente existe isso, que funciona.
Mariana, só para complementar, vamos dizer, um dos canais de venda, no caso da Tecorra, podem ser aquelas agências que muitas vezes organizam eventos e buscam brindes. Você acha que essa é uma boa estratégia ou a Tecorra deveria procurar direto a empresa que realmente acredita num programa social e que está disposta a pagar um pouco mais por isso? Porque o intermediário pode não estar interessado, né, e nem tem a filosofia da empresa, né? Uhum. É exatamente o que você falou. Acho que vai depender muito da agência, mas acho que pode ser um canal que pode sim ajudar a Tecorra. Eu acho que ela precisa, antes de tudo, definir se ela consegue fazer essa segmentação do mercado, se ela consegue ter grupos de empresas que estão mais ou menos interessadas no produto dela, para ela conseguir se divulgar, talvez de uma forma menos abrangente até, mais alinhada com os valores que ela quer transmitir, mas sim, no caso, eu acho que uma agência poderia até ajudar ela a não só definir esse público, mas definir a mensagem ideal também. Tá ótimo. Nossa, o nosso tempo passa muito rápido, o nosso programa já está terminando, então quero agradecer muito e passo aí para uma palavra final. Se você for dar dica para um empreendedor que está nos assistindo agora, qual é o primeiro passo para fazer esse plano de comunicação? E vale a pena fazer um plano de comunicação? Eu acredito que uma dica bem rápida, tempo voa, é realmente você acreditar no negócio que você faz e ver até onde você não há empolgação, até onde você ter realmente o pé no chão, se é aquilo que você quer para você. A partir daí, se você quer para você, você consegue trazer outras pessoas para o seu modo de pensar. O que eu acredito que seja um grande desafio, o exemplo aí da Tecorra. Eu acho que uma outra dica também, que está bem alinhada com a conversa que a gente teve aqui hoje, está relacionado ao fato de você ter uma comunicação integrada. Então, ter o cuidado de definir bem o seu objetivo e ver se todos os aspectos do seu serviço estão alinhados a ele. Então, ver o conceito do produto, o lugar onde você está se divulgando, se o seu preço está alinhado. Muitas vezes a gente fica muito preso à questão da comunicação em si e não vê que até o local onde a sua loja fica está transmitindo uma imagem sobre quem a sua empresa é, sobre o seu produto. Então, realmente, ter na cabeça o que você quer, como você quer ser identificado a partir do plano de comunicação. Maravilha, obrigada. Rodrigo? A dica que eu dou é conheça o seu cliente e verifique se você está entregando o que ele realmente está buscando. Muito bom, muito obrigada. O programa fica hoje por aqui. Eu passo para os agradecimentos finais. Um agradecimento para Lia Cabeleireiros, a Lia que está sempre caprichando no meu cabelo, a Nani na maquiagem e a Celi na unha, escolhendo esmaltes sempre da moda. Fica ali em Pinheiros, vale a pena uma visita se você está aqui em São Paulo. A Iorani é uma confecção mineira que traz uma moda do inverno imperdível. Entra lá no site para você dar uma olhada. Lá você encontra também as lojas onde você pode comprar toda a coleção. E a Kill Design, que é a agência que trabalha com branding, responsável pelo logotipo do programa Alma do Negócio e também pelo nosso site, que é o www.almadonegócio.tv, onde inclusive você pode assistir todas as entrevistas anteriores, storytelling, como mencionamos aqui, todas as outras. Na semana que vem, junho, é o mês da feira de franquia e eu vou trazer ao longo do mês algumas empresas franqueadoras que estão buscando franqueado. Então, na semana que vem eu vou trazer a Expense Reduction Analysts, uma empresa diferenciada que atende principalmente indústrias e empresas a reduzir custos. É uma grande oportunidade para quem está querendo começar um negócio. Eu espero vocês na quinta-feira às 16 horas. Obrigada e uma boa tarde.